Bom dia, boa tarde e boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. E hoje no Brasil de Direita News, os detalhes do suposto golpe de Estado. Lula seria um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel? A misteriosa morte do legista que autopsiou Celso Daniel 20 dias após entrevista a Jô Soares. Hoje no seu Brasil de Direita News. Mas antes de irmos para as matérias, peço que você deixe o like, inscreva-se, compartilhe. Você não tem ideia o quanto seu like, sua inscrição me ajuda nesse projeto, beleza? Então, já se inscreveu? Já deixou o like? Bora para as matérias. E pessoal, esse vídeo é um vídeo mais longo, mas eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo. É um vídeo que foi veiculado na época que ocorreu o quebra-quebra nos Três Poderes, no 8 do 1. É um vídeo veiculado pela Desmídia. Então, é um vídeo importantíssimo. Voltou a ser veiculado. Presta atenção nos detalhes, pessoal. Vamos falar sobre o 8 de janeiro e essas imagens aí. Pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo longo, mas vocês precisam entender até o final a ordem cronológica dos fatos, tá? Essas imagens aí são imagens públicas. O próprio governo divulgou essas imagens. Qualquer um pode ter acesso. Vou deixar aqui embaixo se você quiser entrar, sinta-se à vontade. Durante todo esse vídeo, nós vamos ter apenas uma câmera filmando e 2 horas se passando por essa câmera. A conclusão, vocês tirem no final. Não tem como começar esse vídeo sem falar desse lobo solitário, um maníaco que sozinho tenta destruir tudo que encontra pela frente. Às 15h33 do vídeo, aciona algum tipo de válvula que joga uma fumaça, vai lá atrás, pega um extintor, tenta quebrar a câmera. Opa! Ó a carinha dele aí. Estranho? Ele me lembra alguém. Será que são primos? Vamos lá. Tenta quebrar a câmera, não consegue, tenta de novo. Vai ali, pega outro extintor, tenta destruir a câmera, desiste e vai embora. A partir de agora, preste atenção em como os invasores estão vestidos. Todos eles com a cabeça do Brasil, a bandeira em volta do corpo, às vezes uma máscara tapando o rosto, e na cabeça sempre um chapéu ou um boné, nas costas uma mochila ou uma bolsa. Parece até que eles foram instruídos pela mesma pessoa sobre como se vestir para realizar essa invasão. Esquisito, né? E uma pausa agora para esse casal, que ajudou ali a levantar o relógio que aquele lobo solitário derrubou. Todos eles também, você vê, bandeira do Brasil, boné, camisa do Brasil, mochila nas costas, é o padrão, né? Ele se repete com todos os invasores que estão ali dentro. Vamos agora à pessoa de interesse número 2. Esse cara que, no meio de um dito golpe de Estado, resolve sacar dinheiro no caixa eletrônico. Exatamente. Ele sacou uma quantidade boa de dinheiro e aí a pergunta é, será que ele vai pagar alguém ou será que ele está recebendo por algum serviço? Esse é o invasor mais fácil de se identificar, pois é só ver o dia e a hora de quem sacou dinheiro desse caixa eletrônico. Com certeza é a conta dele, ele tem que digitar uma senha ou colocar uma digital. Pessoa de interesse número 3. Esse homem, muito bem vestido por sinal, aparentemente não estava participando de nenhum ato ali dentro. Mas o que ele estava fazendo dentro do palácio e por que a presença dos invasores não o incomodou? Mais invasores estão descendo as escadas, lembrando, eles vieram do 4º andar, esse é o 3º andar. Então todos eles desceram do 4º andar, ó, mais 2 pessoas agora com o rosto coberto, levando água para o 2º andar, mais 2 que desceram do 4º andar, e agora esse senhor que volta lá do fundo do corredor, para em frente ao relógio, olha dentro do armário, lembrando que esse relógio já foi jogado no chão e levantado, ele olha para um lado e para o outro, vai no relógio e joga ele no chão novamente, destruindo completamente o relógio. Perceba, ele olha para um lado e para o outro para ver se está vindo alguém, parece que ele não queria fazer isso. Ele sequer teve coragem de olhar para o relógio antes ou depois de jogar no chão. E olha quem aparece logo 30 segundos depois, a nossa pessoa de interesse número 3, com uma série de manifestantes atrás dele, eles param ali para conversar, e aí vem outro manifestante trazendo água, gelo, cumprimentado ali pelos seus colegas, enfim, fica conversando ali no cantinho com a nossa pessoa de interesse número 3 por 4 minutos. Bastante coisa foi falada, não sabemos o que. Agora, a pessoa de interesse número 4, mais um jovem bem vestido, a paisana, digamos assim, conversando com manifestantes, transitando. Chega um pessoal esquisito. Vocês têm certeza que esse pessoal é de direita? Eles parecem mais com outro tipo de pessoa. Bom, enfim, vamos seguir com o vídeo. Esses tais invasores de direita ficam ali conversando, naturalidade. Nossa pessoa de interesse número 4 retorna, parece que está instruindo o pessoal a ir por um canto, ou sair por um canto, enfim, chamar alguém ou levar alguém para o outro lado do corredor. E aí todo mundo retorna esperando o pessoal que está vindo do corredor do meio. Eles ficam concentrados ali por um tempo. Mais pessoas descem do 4º andar. Vejam só, o padrão, boné, mochila, camisa do Brasil e bandeira, todos eles da mesma forma. Olha só, mais uma vez, descendo do 4º andar, todos eles iguaizinhos, parece até que foi combinado, né? Vocês viram que eles estão descendo do 4º andar, inclusive o homem que derrubou o relógio pela 2ª vez. Eles agora vão sair dali, ó, 4h27 no relógio, porque
A polícia desce do quarto andar, onde acabou de descer um monte de manifestante, já desceu atirando, cerca de 20 policiais, ó, descem, vão ali pro lado esquerdo do vídeo, depois desce um cara junto com eles, chama alguns policiais, fala que tem um pessoal na escada, o policial vem, joga spray de pimenta, tenta montar uma barricada ali, ó, ele pega uma mesa, brincadeira, né, joga o extintor de incêndio lá embaixo, tenta montar uma barricada com uma mesa, fala sério, né, a situação ali é tão tranquila para algumas pessoas que esse senhor chega, vê a polícia, pega uma água tranquilamente e sai andando. No vídeo agora, as pessoas de interesse número 5 e número 6. Preste atenção nesses dois, principalmente na número 6, esse senhor de camisa azul. Olha que esquisito, logo atrás dele vem um manifestante, um invasor, do segundo andar, decidiu ir pro quarto, voltou e desceu pro segundo. Agora mais dois homens vêm lá do fundo do corredor, vão em direção onde a polícia foi. Nossa pessoa de interesse número 5 retorna, desce pro segundo andar, um jovem volta junto com ele, fica ali olhando, espera um tempo, retorna pra lá e olha agora com quem que ele tá voltando? A pessoa de interesse número 3. Mas vocês repararam o que eles estão na mão quando eles descem pro segundo andar? Simplesmente ele tá carregando uma mochila com uma camisa do Brasil. Será que essa mochila é dele? Será que ele vai trocar de roupa e colocar a camisa do Brasil? Todos os outros dois homens estão com o chão nas costas. Essa terceira mochila, de quem será? E essa camisa do Brasil, o que será feita com ela, hein? Pessoa de interesse número 5 retorna para o terceiro andar, aparentemente está com luz quase dos spray de pimenta, e aí mais um senhor, parece ser policial, acompanha ele. As imagens mais importantes agora, percebam, diversos manifestantes estão chegando com a presença de quem? Sim, dos militares e, além deles, também a nossa pessoa de interesse número 6. Ele chega ali guiando os manifestantes, os invasores, ó, a descerem para o segundo andar. Ele chama, parece estar no comando da situação, ele fala com os militares, fala com os invasores, fala no final, chama todo mundo, ó, guia todo mundo para descer. Gente, lembre-se, eles estão diante de um dito golpe de Estado. E olha como eles estão sendo tratados. Olha como os militares estão tratando essas pessoas também, dando água, ao invés de prendê-los. Vocês já viram algum militar no meio de um golpe de Estado dar água para os invasores do palácio? Que cordialidade toda é essa com golpista? Um tratamento de primeira, que sinceramente nunca vi em golpistas de Estado. Agora chegam mais militares ali, ó. A pessoa de interesse número 6, ela tenta novamente montar uma barricada com uma mesa de madeira, ridiculamente, tenta fechar o acesso à escada, e aí olha só, descem pessoas do quarto andar, ele instrui elas a descer pro segundo, fica esse rapaz ali, ó, que recebeu água dos militares, passa um bom tempo ali conversando com os militares, não se sabe se é um infiltrado, se é alguém que tá tentando ajudar, mas enfim. Chega esse homem, pula a mesa, ninguém faz nada, ó, não tem nenhum tipo de identificação, ele entra, sai, circula, desce uma mulher do quarto andar e olha só, tratada super bem, ó, instruída a descer pelo segundo, vai embora, tchau. Mais um homem desce, ó, instruído pela pessoa de interesse número 6, fecha ali a mesa depois pra ninguém entrar. Esses dois saem de cena agora e acontece aquela cena que nós vimos lastimável. Um militar que começa ali a destruir o patrimônio, a jogar as coisas no chão, não se importar com esse patrimônio público, olha só, joga tudo no chão, pega a mesa ali para formar esse bloqueio que não adianta de absolutamente nada, sai chutando tudo, um absurdo. Poucos minutos depois, ó, um invasor derruba essa falsa barricada ali que não protege de nada, chama a atenção dos militares, vem um, daqui a pouco, ó, vem mais um, depois vem um terceiro, eles ficam somente olhando ali, ó, pros invasores e não fazem absolutamente nada. Pegam a mesa novamente pela terceira vez, colocam ali em cima e vão deixar essa mesa aí, ó. E vão sair daí, vão deixar tudo como está. Bom, pessoal, vocês puderam ver aí, eu acredito que todos já viram esse vídeo. Não detalhada como essa pessoa detalhou, mas eu acredito que todos já viram esse vídeo. Pessoal, tá na cara. Esses que estavam ali eram infiltrados. Eu não pude estar presente em manifestações, mas eu acompanhei via redes sociais. Os patriotas de verdade não usavam máscaras. Tem gente nesse vídeo usando até a camisa do Brasil como máscara, para tentar não ser identificado. Eram pessoas infiltradas para forjar o nosso Capitólio, que tentaram forjar ainda em dezembro de 22, na diplomação do ladrão. Tentaram arrastar os patriotas que estavam em Brasília para a Praça dos Três Poderes. Porém, o nosso presidente Bolsonaro, inteligente como é, simplesmente, depois de muito tempo sem falar, saiu no Palácio do Alvorada para atrair a população para lá, desarmando a bomba que eles estavam tentando armar. Só que aí, em 8 de janeiro, já não tinha mais um Bolsonaro para chamar para algum lugar importante lá
na sede do governo. E o que aconteceu? Aconteceu o que todo mundo já sabe. Mas é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa matéria e vamos para a próxima matéria. E pessoal, eu quero que vocês deixem nos comentários. Seria Lula um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel? Quero só saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, enquanto eu coloco a matéria para vocês. Que Lula é um dos mandantes do crime. Celso Daniel era uma figura importante no partido e seria o coordenador da campanha do PT na eleição de 2002. Na época, Sombra passou a ser o principal suspeito. Ele teria planejado o assassinato porque o prefeito queria pôr um fim no esquema de cobrança de propinas de empresas de transporte em Santo André. O Ministério Público de São Paulo reabriu no ano passado a investigação sobre a morte de Celso Daniel. Os promotores nunca concordaram com a tese da polícia de que o assassinato do prefeito foi um crime comum de sequestro. Os depoimentos de Marcos Valério fazem parte dessa nova investigação, conduzida aqui por Roberto Vider Filho, promotor que atuou no caso na época. O processo corre em segredo de justiça. A Record TV teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade e da extensão das ameaças ao então presidente Lula, ao ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. O deputado professor Luizinho havia relatado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que, ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito. Marcos Valério disse ainda que, após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que, durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia um envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. E aí, pessoal, faz sentido ou não essa matéria? Para mim, total sentido. Celso Daniel queria botar fim ao esquema de cobrança de propinas em Santo André e, sabendo disso, o Lula teria feito uma espécie de queima de arquivo no linguajar popular, segundo a reportagem. Não são palavras minhas, e sim da matéria. Dei minha opinião aqui, deixe a sua nos comentários. E, pessoal, ainda falando do caso Celso Daniel, eu trago essa matéria para vocês do legista que autopsiou o corpo de Celso Daniel. E 20 dias depois da entrevista foi encontrado morto. Coincidência? Bom, vamos ver o vídeo. No final dele eu falo a minha opinião e você fala a sua nos comentários. Só peço que vocês relevem o chiado. É uma matéria antiga que voltou a circular graças ao quê? As redes sociais. Se não fosse as redes sociais, a morte desse legista cairia no ostracismo, cairia no esquecimento. Então, vamos lá para a matéria. No final, eu falo o que eu acho que aconteceu com esse legista, beleza? E agora eu vou começar com o médico legista responsável pelo laudo da morte do ex-prefeito Celso Daniel. Por favor, doutor Carlos Printes. Você é legista há quanto tempo, doutor Carlos? Eu sou legista há 21 anos. Com quantas autópsias realizadas? Eu faço... Dá para saber? Eu já fiz e orientei
mais de 20, 30 mil autópsias. E sou responsável por todos os casos importantes do Instituto Médico Legal nos últimos 18 anos. Dos acidentes aéreos aos crimes que têm alguma forma de projeção. Celso Daniel foi encontrado com as mãos e os braços contraídos, o que na linguagem técnica se chama de espasmo cadavérico. O primeiro tiro foi superficial, entrou pelo peito rente à pele e saiu pela axila. O segundo atingiu o ombro direito, o terceiro pegou no antebraço. No chão, Celso Daniel, de acordo com o legista, levou 2 tiros no rosto e 2 nas costas, que provocaram ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta. Isso significa terror, morte com muito medo, sob tortura, né? Com muito sofrimento. O meu laudo sempre fez uma pergunta: por que a violência? Por que o constrangimento? E por que a tortura? Na época, 2002, eu não tinha resposta. Os fatos novos que surgiram agora em 2005 dão uma ideia de que a tortura tinha um objetivo específico, que ele desse informações sobre algo, como, por exemplo, o documento como que foi o laptop, referido. por exemplo, Ou o laptop. que foi referido aqui pelo João Francisco. Eu não tenho dúvidas quanto à tortura. Eu recebi todo o apoio do governo, do Estado e da Polícia Civil, mas eu senti muita pressão política fora do governo, principalmente do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar pelo diretor do Instituto Médico Legal. E em seguida foi decretado o segredo de justiça. Observem isso aí, pessoal. 20 dias depois dessa entrevista, encontraram o corpo de Carlos Printes. 20 dias. Coincidência? Ele, à época, foi a 8ª vítima relacionada ao caso. E até hoje, não sabemos quem mandou matar Celso Daniel. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Peço que deixe o like, compartilha, inscreva-se, comente o que você achou do vídeo e o que você está achando do canal. A opinião de vocês é muito importante para mim. E nos vemos no próximo Brasil de Direita News. Fui.